Olá, vamos seguir essa viagem? Agora saindo de Biritiba-Mirim, sentido Caraguatatuba. Histórias que a estrada conta. Nós somos o Trip Legend. O melhor de nós está aqui. Passamos pela cidade de Salesópolis, que nos deixou encantados. Cidadezinha pequena, mas cheia de encantos, e realmente nos deixou com vontade de retornar para conhecê-la melhor. E para quem não sabe, existe um monumento da Rota Biker em Salesópolis. A Rota Biker são monumentos que destacam o comprimento biker em alguns locais para visita e carimbo do passaporte biker. E nós, como também amamos motos, fazemos também essa Rota Biker. Temos alguns carimbos de alguns monumentos, mas este vai ficar para uma próxima viagem. Seguimos apreciando a natureza, curtindo, jogando conversa fora, destacando quais os melhores momentos dessa viagem pra gente, curtindo muito a estrada, trocando muita ideia. Isso foi bem bacana. Essa serra que a gente pegou, a partir de Salesópolis, ela vai até próximo a Tamoios, que pega sentido litoral. E foi incrível esse trecho. Chegamos em Caraguá. Oi, gente! Parei o vídeo aqui para vir contar uma coisa para vocês. Explicar para vocês o porquê que fomos até Caraguá. Por que Caraguá estava na nossa rota? Por que escolhemos essa cidade? E para contar isso eu tinha que parar e vir aqui contar para vocês o porquê Caraguá foi uma das nossas escolhas. Além de passear, conhecer melhor, eu já conhecia um pouco, mas o Arão foi conhecer um pouco mais da cidade. Tinha uma coisa importante que a gente tinha que fazer, que era rever alguns amigos. E essa história desses amigos eu vou contar para vocês do começo. E aí vai algumas fotos aqui, daquelas de envergonhar, fotos antigas, muito antigas, então perdoem a qualidade, mas só assim para vocês entenderem do que eu tô falando. Então vamos lá. No ano de 2013, eu me mudei da cidade do interior de São Paulo para o interior do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha bem pequena chamada Angélica. Alguns meses já morando nessa cidade, meus familiares são dessa cidade e eu nasci nessa cidade, mas era a primeira vez que eu estava morando nessa cidade depois de adulta. E aí, após alguns meses, eu iniciei o trabalho no Banco do Brasil. Eu era terceirizada e comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Alguns meses depois, também foi trabalhar no Banco do Brasil um outro funcionário do banco, direto do banco, chamado Saulo. E o banco ele tinha várias confraternizações. Em uma dessas confraternizações, eu conheci a esposa do Saulo. E sabe aquele tipo de amizade que uns dizem assim, o santo bateu? Outros falam, é alma gêmea, já eram amigos em outras vidas, não sei o que é. Talvez seja, mas foi o que aconteceu comigo e com a Sueli. De imediato, eu me simpatizei muito com ela, com o jeito dela, e ali se tornou uma grande amizade. Começou essa grande amizade. Lá em 2013, não esqueçam disso. E aí, a gente tinha contatos diários, uma estava sempre na casa da outra, confraternizações, tínhamos várias, saíamos junto, tinha muitas amizades. A filha dela, Gabi, cresceu com a minha Julie e são grandes amigas, e assim a gente foi seguindo a vida. Passado alguns anos, acho que mais ou menos uns 2 anos, não tenho bem certeza, Saulo foi transferido para uma cidadezinha chamada Antônio João, no interior também no Mato Grosso do Sul, já na divisa ali com o Paraguai quase. E aí eu falei, nossa, será que eu perdi minha amiga?
mas amizade de verdade não importa a distância, não importa o tempo, sempre vai estar ali quando você precisar. E aí eles foram para Antônio João. Eu sempre que podia ia visitá-los, sempre de moto, ia eu e minha filha, ia visitá-los. E passamos um tempo assim, se vendo, se falando por telefone e se visitando de vez em quando. E aí foi a minha vez. Aí eu me mudei para São Paulo, de volta para São Paulo, capital. E a Suelen, posterior a isso, se mudou para Campo Grande. Mas a gente continuava sempre se falando e sempre se vendo. Então, a Suelen e o Saulo, eles têm familiares também no litoral. Então, sempre final de ano, eles costumavam vir passar o final do ano em Caraguá. E aí, antes eles passavam pela minha casa em São Paulo, me visitavam e depois desciam para o litoral. E sempre que eu podia, ia visitá-los. No ano passado, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma viagem sozinha de moto e eu fiquei 40 dias na estrada e eu fui até a Bolívia. E depois que eu já estava voltando da Bolívia, passei em Campo Grande, que era onde eles estavam morando. Fiquei quase uma semana, acho que um pouquinho mais de uma semana, passeamos, matamos a saudade, nos revimos e segui viagem. E aí, quando eu já estava em São Paulo de volta, eu soube, a Sueli me contou que ela estava morando, que ela iriam se mudar para Caraguá. E eu fiquei muito feliz, porque eles sempre quiseram isso. E aí eu fiquei muito feliz. E também estaria mais próximo agora, né? E aí eles se mudaram e acabou passando ali quase 2 anos que a gente não se viu. E aí foi correndo, a vida corrida, a gente acabou não se vendo. E essa foi a oportunidade que eu tive de ir lá visitá-los. E agora, eu e o Aron estamos juntos há 2 anos. Eles não conheciam o Aron e foi a oportunidade de que o Aron conhecesse esse casal, essa família que é tão importante para mim. A Gabi, que é minha guia turística, lá em Campo Grande, a Gabi me levou num monte de lugar, em Caraguá também, ela levou a gente num monte de lugar para passear. A Gabi é a nossa guia turística oficial. E aí agora a gente foi lá, o Aron conheceu eles, adorou eles, a gente matou a saudade e aí eu vou colocar aqui para vocês as fotos do nosso passado, da nossa história, dos nossos rolês, e eu vou contar uma coisa para vocês que eu achava muito máximo. A Suelen é baixinha e ela pilotava a moto do Saulo e ela ia para todo lugar. A moto quase não dava pé. Ela ia no supermercado, enchia os braços de sacola e ia embora de moto. E todo mundo ficava olhando e ela pilotava e eu achava o máximo ela fazer isso. Eu achava a Suelen top e continuo achando ela muito top. Suelen é uma amiga que eu vou levar para a vida inteira. E agora fica um pouquinho da nossa história aí para vocês conhecerem. Espero que gostem. Beijo! E vamos então falar um pouquinho como foi esses dias lá em Caraguá. No domingo a gente já chegou com um tempinho de chuva, o tempo nublado, mais friozinho. Na segunda-feira também permaneceu assim, mas pelo menos na segunda a gente conseguiu sair um pouquinho. Nós fomos até o Morro Santo Antônio, onde tem uma vista muito bonita, é um ponto turístico bem legal. Aproveitamos essa subida aí da serrinha que dá um medo. São curvas bem fechadas, então você tem que subir com bastante cautela, a estrada é bem estreita, então a gente teve que tomar bastante cuidado, mas valeu realmente muito a pena ter subido até lá e poder ver essa vista. O Morro Santo Antônio, ele dá a vista da cidade toda, então assim, é muito bonito, é uma sensação incrível de paz. Você poder ver a cidade toda lá do alto, ver o mar, é incrível, incrível. Foi um passeio muito bacana em que deu para curtir bastante. E amigos do caminho, culturas diferentes e
aproveitando essa vista maravilhosa de tirar realmente o fôlego, Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, e nós que vamos nos casar em novembro, aproveitamos para fazer os nossos pedidos ali embaixo, agradecer a nossa união, a nossa parceria e pedir que novembro dê tudo certo conforme nossos planos, que seja um dia incrível para marcar a nossa história. E a gente vai ficando por aqui em mais uma viagem. Quero agradecer Saulo, Suelen, Gabi, Yudi, Dona Lídia, que nos receberam tão bem como sempre, que nos proporcionou esses dias incríveis, e até a próxima. E óbvio que não poderia faltar o famoso sobá da Suelen. Toda vez que eu tô lá, ela tem que fazer sobá para mim. Obrigada a todos e até a próxima! Culturas diferentes e mergulhos em rios. Histórias que a estrada